Anticristo tem poder. Vai falar. Deus é mais, Deus é mais. Maria, oxe, Deus, misericórdia, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder, meu pai. Meu filho, foi o que aconteceu, mano. Passou para nem dormir, mãe. Filho, a raga mortalha, meu filho, passou por cima da casa, meu filho. Chamou agora, meu filho. É sinal de que alguém vai morrer, rapaz. Aquela que a senhora me acordou para falar de rasga mortalha, mãe, coruja. Coruja, rasga mortalha, qualquer tipo de coruja não tem poder para matar ninguém não. Um animal, não é uma pessoa, é um animal. Não existe esse negócio de agora, isso é dos mais antigos. A gente, pô, não existe isso não, mãe. Eu vou dormir. Ave Maria, era de novo passando por aí. Chega de Jesus, tem poder nada.